olhar. Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Emily. E eu sou o Fernando, tudo bem, gente? Como vai vocês? Espero que muito bem. Nesse podcast, vamos tratar sobre chakras e corpos. Dando continuidade, então, ao que a gente estudou na semana passada, que são as 13 leis apométricas, trazidas aí pelo Dr. Lacerda. Hoje, vamos falar um pouco sobre chakras e corpos. Lembrando que chakras e corpos é milenar, o estudo vem desde a antiga China, religiões orientais e tantas outras religiões, e o próprio ocultismo traz essa história. Consagrou-se lá pela Helena Blavatsky com o livro A Doutrina Secreta. Iniciando aqui. Só cortando a Emily um pouquinho, é o seguinte, só para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui, a gente vai alternar os corpos e alternar os chakras. Então a gente vai falar de um corpo primeiro, depois de um chakra, depois outro corpo e outro chakra, assim por diante, para ficar um pouco mais dinâmico, beleza? Então vamos lá. São 7 corpos principais. De cima para baixo aqui, átmico, búdico, mental superior, mental inferior, astral, duplo etérico, corpo físico. Tem gente que divide aí em 2, falando que é a parte superior, né, que é o átmico, o búdico e o mental. E depois falando que é a parte que é a sede da personalidade, que são os outros que eu falei, né? Mental inferior, astral, duplo etérico e corpo físico. Começando então de baixo para cima, primeiro o corpo físico. É nele que a gente somatiza qualquer problema nos outros corpos, né? Então, através de doenças ou desajustes que a gente percebe os efeitos e não a causa. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que muitas vezes você pode pegar uma bactéria, um vírus ou coisa parecida, que aí sim vai ser a causa o seu corpo físico propriamente dito, não os seus outros corpos sutis. Então a gente não pode dispensar médico nem nada disso. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? Não é um obsessor. Só pra gente resumir o que são os chakras eles são vórtices, são portais de energia que emitem e recebem energias sutis para todos os nossos corpos. Quando eu digo todos os nossos corpos, eu estou falando do físico, do etérico, do astral, do mental inferior, mental superior, búdico e átmico, beleza? Eu vou começar então com o primeiro chakra, que é o chakra básico. A cor predominante é a cor vermelha, a localização é no períneo, a glândula é a sexual, é o chakra da sobrevivência, das necessidades físicas. E em equilíbrio, gera sensação de estabilidade e segurança. Em desequilíbrio, traz medos, dificuldades financeiras, a fadiga e a falta de pertencimento. Um dos cristais correspondente a esse chakra é o jasper vermelho e turmalina negra. Falando então agora do duplo etérico ou corpo etérico, o duplo etérico que possui uma infinidade de nomes. De acordo com algumas tradições, você vai escutar o nome de perispírito, campo elétrico, corpo vital, biossoma, corpo ódico, corpo bioplasmático e por aí vai. Ele é o veículo do prana. O duplo etérico faz a ligação entre o nosso corpo físico e os nossos outros corpos, né? Que são os corpos mais sutis. Como eu disse, ele tem a função de estabelecer a saúde, porque ele é um veículo do prana. E geralmente é nesse corpo que acontecem as cirurgias astrais. Então é um corpo extremamente importante pra gente estudar, porque muitas vezes o consulente, quando ele senta ali pra ele receber o tratamento, você percebe que esse corpo, que ele toma toda a forma do seu corpo físico também, ele é como se fosse uma sombra do seu corpo físico. Muitas vezes ele pode estar com algum tipo de problema e os médiums clarividentes vão conseguir detectar isso rapidamente. Falando então agora do chakra esplênico, a cor predominante é o laranja, localizado no abdômen, a glândula é o baço, ele é muito importante nos fenômenos mediúnicos, é o chakra da criatividade, da sexualidade, da busca pela felicidade. Em equilíbrio, gera sensação de alegria e criatividade. Em desequilíbrio, traz medos, culpas, apego e excesso de peso. Os cristais correspondentes é a cornalina, a calcita laranja. Também conhecido como chakra sexual, esse chakra, ele vai te dar uma certa criatividade se você trabalha com artes em geral. Seja você músico, pintor, mexe com teatro, coisa parecida, enfim. No mundo artístico, esse chakra alinhadinho, ele te ajuda na criatividade. E uma outra coisa interessante sobre esse chakra é que ele sempre traz alguns problemas em nossas atividades apométricas quando esse chakra está completamente descompensado. Muitas
atividades das trevas, digamos assim. Eu vou usar o nome trevas, mas enfim, alguns obsessores, eles se ligam a esse chakra e eles dão uma bagunçada geral na vida da pessoa. E isso é muito importante, principalmente você que é apômetra ou principalmente as pessoas que trabalham com apometria, fica sempre esperto com esse chakra. Que esse chakra, ele num total desalinhamento, faz com que os médiums da mesa não tenham a percepção correta dos fatos. E também é importante falar, se de repente um médium que não está realmente preparado, não estudou o suficiente, vai olhar aquele chakra e vai falar, putz, tem alguma coisa errada aqui, e na verdade é só um chakra extremamente saudável correspondente com a pessoa física, né? Não existe um padrão perfeito, significa que aquele chakra é só correspondente àquela pessoa, à atividade daquela pessoa, né? Então, de repente a pessoa exerce uma atividade muito mental, o chakra frontal provavelmente vai ser mais desenvolvido do que outro chakra. Então tem que ter esse tipo de cuidado também, né? Isso é verdade. A gente tratou um rapaz que trabalhava com música, ele era produtor e trabalhava, na verdade, se eu não me engano, numa televisão, ele era produtor de TV, eu não me lembro exatamente, mas o chakra sexual dele, ele era expandido, ele era gigante e ele tomava todo um perímetro, assim, do corpo muito além do normal. E os médiums falaram, tem problema no chakra, tem problema, e aí eu perguntei pra ele, eu falei, o que você faz mesmo? Ele falou, eu sou produtor, eu trabalho com TV. E aí eu falei, gente, olha, isso não é problema no chakra. Na verdade, a profissão dele faz com que ele tenha esse chakra, uma concentração energética muito maior. Então, provavelmente mais dilatado, provavelmente ele usa mais. Tem que ter a sensibilidade, a percepção para poder utilizar a ferramenta da maneira correta também. Agora é a vez do corpo astral, que é aquele que se desdobra quando você dorme, ou enfim, quando você faz alguma projeção astral, é esse corpo aí que se desdobra. Esse corpo também, ele é responsável pelas emoções, então as emoções contidas ou algum desequilíbrio emocional, muitas vezes os clarividentes vão ver aí no corpo astral. Uma outra coisa interessante é que as entidades também, quando incorporam em seus médiums, se ligam, obviamente, nos chakras correspondentes e no corpo astral. Já aconteceu da gente verificar em atendimento, quando o corpo astral está muito deslocado do consulente, a gente verifica de repente o uso de entorpecentes, de álcool, e a gente sempre verifica aí no corpo astral. Isso é meio comum de acontecer. Muitas vezes o consulente vem e você pergunta pra ele, você usa droga? Ele fala não. Tem certeza? Não. Só que todos os médiums estão vendo, né, que o corpo astral do cara tá deslocado pro lado, tá deslocado pro outro. Obviamente, o corpo astral, ele é muito sensível, então às vezes ele acaba se deslocando por outros motivos, mas dá pra perceber quando é relacionado às drogas, não só pelo corpo astral, mas também pelos obsessores. Falando então do próximo chakra, que é o chakra gástrico, a cor predominante dele é o amarelo, localizado na região do umbigo, a glândula é a suprarrenal. Esse chakra, ele é correspondente às emoções e ao sistema nervoso, ele também na parte fisiológica corresponde à parte digestiva. Quando a gente fala da parte mediúnica, é nesse chakra que os sofredores fazem a ligação com o médium. Então ele é o chakra da identidade da força pessoal. Em equilíbrio gera força, coragem e autoconfiança. Em desequilíbrio causa nervosismo, ansiedade e problemas digestivos. As pedras são citrino e olho de tigre. Falando então agora do mental inferior. Lembrando que, de maneira que você vai subindo a vibração dos corpos, ele vai se sutilizando. Então, o mental inferior, ele é associado às ideias, à inteligência, ele é percebido pela clarividência, é o corpo que engloba as emoções, as percepções, é o corpo que engloba as percepções simples, através dos 5 sentidos comuns, avaliando o mundo através do peso, do cheiro, da cor, do tamanho, do gosto, som e etc. Aliás, é dentro desse corpo que a gente pode ver as formas pensamentos. Muitas vezes, numa sessão apométrica, é aberta a frequência do consulente e os médiums dizem: nossa, tem tanta forma pensamento em volta desse consulente, porque justamente o mental inferior está sendo carregado dessa névoa, ou muitos enxergam como névoas, outros como buracos, outros como alguns parece piche grudado e assim por diante. Às vezes como objetos mesmo. Lembrando também uma coisa que você acaba encontrando em vários sites, vários livros e várias recomendações, é que para maneirar na questão sexual, no sentido de ficar buscando 335 parceiras, uso de drogas, álcool e tudo mais, porque essas viciações acabam desregrando completamente esse corpo. Algumas entidades que já
tem um certo domínio de alguns tipos de poderes, já tem algum conhecimento um pouco mais aguçado e trabalham pro lado negro da força, assim dizendo, elas conseguem se ligar a este corpo e conseguem manipular a estrutura desse corpo e trazer à tona algumas emoções meio animalescas aí pro consulente. Então, às vezes você pode pegar um consulente que tem sérias disfunções sexuais ou problemas com vícios e tudo mais. Pode acontecer de uma entidade das trevas, né, um obsessor e tal, está ligado ao corpo mental inferior. Próximo chakra, então, é o chakra cardíaco. A cor é verde ou rosa. A localização é na altura ali do coração mesmo. A glândula é o timo, plexo cardíaco. Esse chakra, ele também é utilizado pelas entidades para fazer a conexão com seus médiums. É o chakra do amor, que faz a circulação de toda a energia. Em equilíbrio gera paz, interior e aceitação. Em desequilíbrio causa problemas cardíacos, timidez e tristeza. Os cristais são quartzo verde, amazonita e quartzo rosa. Já pegamos em tratamentos vários tipos de problemas com o chakra cardíaco. Quando há obstrução desse chakra, obviamente eu não me lembro de ter pego nenhum tipo de obstrução por completo, mas pegamos um consulente uma vez que tinha uma certa obstrução no chakra cardíaco e aí não alimentava os outros chakras e ele acabou tendo problema no chakra básico, no esplênico, no gástrico, enfim. É um chakra extremamente importante para toda a circulação energética aí do nosso corpo. Lembrando que todos os chakras, obviamente, estão interligados, né? Então, se você tá com alguma obstrução, independente de qual seja, você interfere a passagem, né, da Kundalini ali por todo o fluxo energético. Mas o cardíaco, a gente quase sempre pega problema, não sei se é questão de energética, né? A gente sempre acaba filtrando ali na parte cardíaca, mas não sei se o Fernando concorda comigo, o cardíaco quase sempre tem problema. É porque quando o cara tá ferrado, que ele busca algum atendimento apométrico, ou enfim, vai na Umbanda, ou vai na igreja evangélica, ou ele vai em qualquer lugar, é porque ele tá desesperado. Se ele tá desesperado e tem a ver com emoções, obviamente, então esse chakra de fato está afetado, não tem nem o que falar. Corpo mental superior, em alguns lugares também conhecido como corpo causal, ele é responsável pela criatividade, responsável por algumas ideias abstratas, filosóficas e assim por diante. O corpo mental superior, ele é mais ligado à fonte, por assim dizer. É o corpo na qual se tem acesso às ideias. E eu acho muito interessante um dos exemplos aqui, que diz o seguinte: Leonardo da Vinci, por exemplo, provavelmente utilizou muito do seu corpo superior para trazer e manifestar as ideias inovadoras no qual ele teve. Assim como diversas outras personalidades conhecidas, Nikola Tesla, Einstein, entre outros. É o corpo que acessa a ressonância harmônica, onde possui informações das leis universais. Isso é muito bacana porque podemos fazer uma conexão muito interessante com a fonte divina e trazer aí algumas ideias mais bacanas e mais interessantes a respeito de ciência, criatividade, música e assim por diante. Eu acho que quando o pessoal fala da mente co-criadora, eles estão falando muito desse corpo, né? Quando a gente pensa muitas vezes em coisas boas e ruins, é nesse corpo que a gente começa a criar e começa a trazer para o nosso físico, né? Por isso que a gente fala que a mente tem poder, que a mente cria, é nesse corpo que se cria e é no físico que se materializa, né? O próximo chakra é o chakra laríngeo, a cor dele é azul clara, localizado obviamente na garganta. Glândula é a tiroide, o plexo é o laríngeo. Ele é utilizado para psicofonia na mediunidade. É o chakra da comunicação, da verdade pessoal e da criatividade. Em equilíbrio, aumenta a facilidade de expressão. Em desequilíbrio, leva a problemas na tiroide e a falta de ideias criativas. Os cristais são o quartzo azul, cianito azul e a água marinha. Agora vamos para o corpo búdico ou corpo budi. É o corpo da iluminação. Nele não existe forma nem contextos específicos. É um corpo abstrato e que está ligado ao todo. Não se tem muitas informações específicas sobre esse corpo, pois poucas pessoas atingiram esse patamar e trouxeram mais informações. Há quem divida esse corpo em três: alma moral, alma intuitiva e alma consciencial. Eu não vou dar muitas informações a respeito da alma moral, intuitiva e consciencial. Acho bacana cada um que quiser dê uma pesquisada sobre isso, porque de verdade a gente não sabe se isso está correto. Porque na alma moral, intuitiva ou consciencial, vai ter uma ideia de que se divide o bem e do mal, alguma coisa nesse sentido. Só que aí eu te pergunto, o que é bem? O que é mal? Quando você atinge um certo nível consciencial, talvez o bem e o mal
mal se tornem irrelevantes pra gente. Então eu acho que fica muito difícil da gente ficar falando entre bem e mal e tal no corpo búdico. Então por isso que eu não vou dar essas referências. Mas existem algumas pessoas que dividem aí em 3 o corpo búdico. E é importante dizer que é nesse corpo que fica armazenado as experiências, né? Dizem que o corpo búdico ele vai te acompanhar para sempre. Então eu não sei se esse sempre é sempre ou o sempre significa apenas na reencarnação terrena. Então a gente não sabe, né? Essa é real, ninguém sabe. Isso é verdade. Então vamos ao outro chakra. Chakra frontal. A cor predominante é o azul índigo, localizado na testa, entre as sobrancelhas. A glândula é a pituitária, é responsável pela vidência no astral, também a vidência mental. Chakra da intuição, da percepção espiritual e da paranormalidade. Em equilíbrio, eleva a intuição e as habilidades psíquicas. Em desequilíbrio, causa pesadelos, falta de foco e dor de cabeça. Os cristais são lápis lazuli e sodalita. Conhecemos muito pouco a respeito do corpo átmico, então também vou me deter a não falar muito, mas só pra gente ter uma ideia, o corpo átmico é o último dos corpos, mais conhecido como o corpo das vontades ou o corpo da divina presença, onde manifesta a energia de Deus ou a energia universal. Eu gosto muito de relacionar esse corpo a Keter. Keter, ou Keter, a primeira Sefirot da Cabala. Uns consideram a primeira, outros consideram a última. Eu sempre vou considerar a primeira porque é a essência divina. Então, como somos fragmentos divinos, eu gosto muito de relacionar esse corpo a Keter. Keter, em hebraico, é coroa, podendo variar como Keter, é a primeira Sefirah da árvore da vida em Cabala, parte da espiritualidade do judaísmo rabínico. Keter se situa na posição central superior da árvore, é a coroa, é potencial puro das manifestações que acontecem nas outras dimensões, representa a própria ciência atemporal e livre, é a gênese de todas as emanações canalizadas pelas outras Sefirotes. É a luz superior, geradora de toda movimentação e criação. Pode-se considerar como momento zero, criação em potencial, mas não expandida. Uma interessante associação seria comparar com o tempo de Planck, do Big Bang. No hinduísmo, entende-se como Brahman, o princípio vital de todas as formas de energia. Se você pegar todo esse apanhado de Keter e dividir ele num grãozinho, talvez a gente possa comparar isso ao corpo átmico. Vós sois deuses, não é verdade? Então, é basicamente isso. Mas uma coisa muito interessante é que, como não tem percepções de tempo, a gente fica meio que tentando dar nome aos bois, tentando entender. Essa descrição que eu li pra você agora tá no livro Cabala Hermética do meu brother Marcelo Deldébio. Também fazendo uma referência ao último corpo, vamos falar o último chakra, que é o chakra coronário, que literalmente é a conexão com o divino, né? A cor predominante é bem variado, mas tem lugares que fala que é dourado, outros violeta. Localização fica no topo da cabeça. A glândula é a pineal e o plexo é o coronário. Uma das coisas legais é que às vezes o clarividente consegue ver na cabeça da pessoa que é mais iluminada e tal, uma auréola. Por isso que tem o lance das auréolas dos santos, tem a coroa, né, dos reis. A coroa faz a conexão com o divino, é o iluminado e tal, é aquele que mais sabe, é aquele que tem uma conexão direta com o Keter. E tem também os cocares de índios, né? Os cocares também representam a coroa, que também representam essa conexão com o divino, referente aí ao nosso chakra coronário. Vi pouquíssimas vezes problema com esse chakra, talvez por ser uma conexão direta, né, com o divino. Acho que eu peguei 1 ou 2 vezes problema com esse chakra. Olha, sinceramente me lembro, assim, de um consulente uma vez com um problema seríssimo com esse chakra. Mas o cara, ele tinha um problema de relação muito complexa com a mãe, com o pai. Então acredito eu que por questões inconscientes relacionadas à mãe e o pai que é o divino, né? O pai, ele é Deus, o pai, você pode fazer essas referências do inconsciente com o divino, né? Aquele que é o verbo e tal. Então às vezes, inconscientemente, por conta do problema com o pai, você acaba transferindo pro divino. Então você acaba negando Deus, você acaba renegando Deus, ou achando que Deus é um cara problemático que tá te manipulando, coisa parecida. E aí sim você acaba tendo algum tipo de problema nesse chakra. Tanto é que tem gente que tem problema com o pai e também acaba tendo problema com religião, ou faz ao contrário, né? Procura alento numa religião mais rigorosa, né? Então, só contextualizando aqui, o chakra coronário é o chakra da iluminação, faz a ligação com os planos da luz, né? O plano superior. Em equilíbrio, ele gera paz, sabedoria e bem-estar. Em desequilíbrio, causa confusão, esquecimento e dificuldades de pensar. Os cristais relacionados, quartzo e a angelita. Acho que com isso a gente conclui o estudo apométrico relacionado
aos 7 corpos sutis e aos 7 chakras. Lembrando que algumas tradições têm mais corpos sutis, tem algumas que chegam a ter 32 corpos. E também tem a questão dos chakras. Você tem vários outros chakras espalhados pelo seu corpo, mas a gente deu atenção a esses 7 que são os 7 principais. Exatamente. Durante o atendimento apométrico, então, a gente fazendo o desdobramento dos corpos, verificando a dificuldade, o problema do consulente, a gente consegue fazer o tratamento através dos chakras e dos corpos, atuando diretamente onde estão esses problemas. Terminamos aqui, então, essa questão dos chakras e dos 7 corpos. E no final, a Emily dá uma amarrada para compreender o porquê que a gente estuda isso em apometria. Só lembrando que se você tem alguma pergunta ou se você tem alguma dúvida, escreve pra gente lá no e-mail outroolharespiritual@gmail.com. Espero que você tenha gostado. Um beijo, até a próxima. Outro olhar.